Nero, você não é o Nero que incendiou Roma, né? Me parece que você é o soldado da PM, que é candidato a deputado estadual, e por isso essa curiosidade de tê-lo aqui para a gente saber o que vocês querem fazer. Porque, na verdade, vocês estão num confronto com o Paulo Artung. Quer dizer, você não é o Nero que quer incendiar o Paulo Artung. Será que é isso? Eu acho que a gente precisa incendiar toda a política do Espírito Santo para ver se ela nasce de novo das cinzas. Porque, infelizmente, do jeito que está, a gente percebe que não está de acordo nem com a vontade do povo e nem o funcionarismo público. E eu duvido muito que tenha alguém que esteja satisfeito com a política no Espírito Santo, a não ser os próprios políticos atuais, né? Então, quanto a incendiar, eu acho que o incêndio pode ser um princípio de algo novo. Agora me diga uma coisa, vamos entrar para o universo da PM, porque, na verdade, grande parte da PM, para não dizer a totalidade, que também não é a totalidade, tem outras partes, mas uma parte mais pesada da PM e que está saindo candidato nessa eleição, está contra o Paulo. Então, como é que é isso? O senhor fala que não há totalidade, mas na minha visão, na minha percepção e no meu universo, eu nunca conheci algum policial militar que diria que votaria em Paulo Artung nessa eleição, né? Na eleição passada a gente teve um entrave em relação ao aumento diferenciado, que colocou muita gente em dúvida em relação entre Paulo Artung e Casagrande, mas nessa eu acho que para quem chegou agora na PM foi tirar todas as dúvidas que poderia ter em relação a Paulo Artung, né? Porque quem entrou no governo Casagrande não conheceu Paulo Artung há tempos atrás, mas quem conheceu agora certamente tem uma visão que é unânime em relação a Paulo Artung. Sim, e vocês, na hora de se juntar, vocês todos que são candidatos, e juntar as famílias de vocês todos, vocês são um universo de 85, 87 mil eleitores. Uhum. Então é um universo grande. Quais são os candidatos que vão contra Paulo Artung, que você conhece e sabe? Quem são eles? Eu, pelo menos, já vou contra Paulo Artung desde antes de ser candidato, desde antes de pensar em ser candidato. E, em razão disso, fiquei preso 290 dias em um presídio militar. Não foi fácil, foram 290 dias muito penosos, em que eu me recusei a beijar a mão de Paulo Artung e, por isso, fui esquecido lá. A gente percebe justamente que, no contexto atual, a gente tem uma percepção do nosso tamanho diferente da que a gente tinha 4 anos atrás. Hoje a gente consegue enxergar esses números que o senhor disse agora e a gente percebe que a gente tem uma relevância na política, a gente percebe que a gente tem um papel na política, a gente percebe que se a gente ficar em silêncio e dizer, não gosto de política, não vou me envolver em política, a gente começa a ser atropelado por pessoas mal intencionadas que adoram política e adoram pessoas que não ligam para a política. Então isso exige da gente um posicionamento que a gente diz, não, nós devemos nos importar com a política, nós devemos fazer nossa parte na política, nós devemos participar da política para evitar caos, como houve em fevereiro de 2017. Aquilo é uma questão que a gente quer dizer que não há política, é fundamentalmente política. Porque era um político eleito pelo povo que estava lá cometendo erros e seguindo uma proposta contrária à vontade do povo. Então a gente tem que estar atento nesse sentido. Agora, quanto a candidatos que vêm contra Paulo Artung, eu vejo que além de mim tem também o nosso colega o Capitão Assunção, o nosso colega Coronel Quintino, que estão também no PSL, né, no mesmo partido que eu, e a gente tem essa ideia de comunhão, ela não é exclusivamente contra Paulo Artung. Porque Paulo Artung é uma das engrenagens que não funcionam dentro do relógio. A gente está aqui para fazer eu pelo menos, estou aqui para fazer o relógio funcionar, para fazer com que as coisas caminhem como deveriam. E se elas não estão caminhando como deveriam, e Paulo Artung é parte disso, infelizmente ele é uma engrenagem defeituosa, velha, caótica, que a gente tem que retirar para que o relógio volte a funcionar. Sim, mas veja, aí vamos cair na real. Eu falei no universo de 85, 87 mil eleitores, mas vocês lidam com o povo. Sim. Vocês acham que vocês, nesse momento
que mostra toda essa sua capacidade política que você quer exercer na campanha, você acha que vocês também vão influenciar essa população que está diretamente ligada a vocês? Como é que vai ser isso? Não vão ficar só do lado do eleitorado de vocês, ou vocês vão para a rua e também nesse combate com Paulo Artunga na rua? Como é que é isso? Hoje a gente vê quase como uma responsabilidade nossa, enquanto pessoas que passaram pelos eventos de fevereiro de 2017, mostrar para o cidadão comum o que foi fevereiro de 2017. Porque a mídia paga, comprada, o que ela mostra é muito reduzido, muito restrito e muito afim de interesses específicos. A gente percebe que Paulo Artung, ele tem um crescimento entre seus votos basicamente no interior dos estados, né? No interior do estado, em áreas mais periféricas. Percebe-se que quando ele voltou de Paris, daquele passeio que ele fez em Paris, quando disse que ia ao hospital e que estava doente, que ele foi fazer compras em Paris, ao retornar, o primeiro lugar que ele foi Iguaçuí, que é uma cidade do interior. E a gente percebe também... Nasceu lá. Pois é, justamente. E a gente percebe que as cidades do interior, ela tem um contato maior com o policial militar e mais pessoal. Na cidade grande, como é um ritmo de vida mais acelerado, dificilmente existe a oportunidade do comerciante parar para conversar com o policial militar. Já nas áreas mais periféricas, nas áreas nas áreas que não são centros urbanos, nas cidades menores, o policial tem uma proximidade muito maior. Às vezes o policial militar nessa cidade não é nem chamado pelo nome de guerra, ele é chamado pelo primeiro nome dele, porque são pessoas que já conhecem ele desde a infância naquela região e já tem essa intimidade para chamar até pelo primeiro nome. Então, nesses interiores, nessas cidades menores, o policial militar ele tem uma posição de destaque, uma posição de respeito, que não é menor na Grande Vitória. Formador de opinião. Mas justamente, ele é um formador de opinião, uma pessoa que ele fala alguma coisa, as pessoas pensam, nossa, o soldado fulano, o cabo fulano, o sargento fulano está falando, ele sabe das coisas, ele é um cara entendido. Então acaba que o pessoal do interior tem um pouco mais de proximidade com o policial militar. E eu acredito sim, que justamente nessa área, que é onde o Paulo Artung tem um pouco mais de força, ou melhor, tinha, porque a gente percebe em pesquisas que é uma força que ele vem perdendo a cada dia, e a gente acredita sim, eu em especial, que o Paulo Artung vai perder forças. Por quê? Não porque o policial militar do interior vai fazer uma propaganda contra Paulo Artung, é porque o policial do interior vai mostrar a verdade para o cidadão e o cidadão vai perceber por si mesmo quem é Paulo Artung, que ele não é viável de forma alguma e que é até assustador que ele sequer seja candidato no Espírito Santo. Eu fico impressionado que ainda possa haver alguém que tenha coragem de votar nele depois dos eventos de fevereiro, né? Sim, mas veja, vamos pensar também, por exemplo, você não quer dizer com isso que você possa, na rua, conquistar um mandato de deputado. Quer dizer, você não está entre aqueles que são considerados favoritos na PM, não é? Aí você tem o cabo, que é deputado, Josias da Vitória, que parece que a eleição passada, pelo menos ele teve muito, ele veio de dentro da PM, não é? E aí você tem, além deles, você tem o Assunção, você tem um coronel que é candidato, esse coronel é candidato ao governo do Estado. Coronel Farense. Não é? Então, são outros que estão aí tentando ganhar a eleição. Isso pode desanimar você ou você entra pensando que também dá para você ganhar? Na verdade, o Josias da Vitória, assim como o Cabo Max, meu amigo pessoal, esteve aqui já, um cara de muito respeito. Eu fiz até um dado. Foi o único. Esqueci de falar nele. Foi o único político que se ocupou em me visitar enquanto estive preso. Tenho um grande apreço a ele por isso. Mas eles são candidatos a deputado federal, então não concorreriam aos mesmos votos do que eu. Ao contrário, a pessoa poderia perfeitamente votar no Cabo Max e votar em mim, sem problema nenhum. Agora, em relação ao otimismo. Eu estive otimista a partir do momento em que saí do presídio e que tive um contato aqui fora que eu fui completamente abraçado pela Polícia Militar.
todos os militares, sem exceção nenhuma, me trouxeram aquela sensação de bem-vindo de volta ao mundo, bem-vindo de volta ao nosso meio, você ainda é polícia, eu ainda sinto que você faz parte de nós. Então eu senti imediatamente essa sensação. E aí eu fui cumprir uma visita que eu prometi há 3 anos atrás a um colega em Nova Venécia, e no caminho eu passei por várias unidades. E nessas unidades eu fui muito recebido e eu percebi que o meu apoio é muito maior do que o que eu mesmo imaginava. E recentemente eu fui também a Ibatiba, no caminho passei por Alegre e outras unidades, fazendo visitas não intencionadas, não mal intencionadas, e aí eu percebi que as pessoas me receberam de uma forma também mais surpreendente do que eu esperava. Uma coisa que me chamou muita atenção é que eu já esperava ter o apoio dos meus colegas recrutas, as turmas de 2009, de 2011 para cá, porque de certa forma temos o pensamento mais alinhado, aquela coisa de pessoa que cresceu no século XXI, aquela pessoa com aquela mente mais fora do que se espera de alguém que viveu na ditadura. Então eu esperava esse apoio. Então você já perdeu meu voto. Não, imagina, mas aí é o que vem agora. E o que me surpreendeu é que além do apoio dessas pessoas do século XXI, eu tive apoio também das do século XX. Foi o que me chamou a atenção, sargentos mais antigos, cabos mais antigos, até oficiais do quadro QA, que é o do quadro de oficiais administrativos. Eu percebi que eu fui abraçado também por eles, e isso foi a maior surpresa que eu poderia ter. Fico muito feliz, mas não nego que fiquei surpreso. Agora veja, eu até não falei sobre o cabo Max. Esse cabo Max está no PP. E esse cabo Max está sendo visto com ampla possibilidade de ganhar a eleição. Então, eu queria fazer essa correção, porque eu estava falando deputado estadual, aí quando eu falei da Vitória, eu voltei para o federal, então estou incluindo ele, que aliás deu até uma boa entrevista aqui para nós. Quer dizer que você está entrando para ganhar. Sem dúvida. Se eu não acreditasse que poderia ganhar, nem tentaria. Aliás, eu vejo hoje que o policial militar, ele quer uma renovação. Aliás, o policial militar não. A sociedade capixaba quer uma renovação. Se não fosse para a gente renovar, a gente votaria em Paulo Artung de novo, e a gente vê que ele só cai nas pesquisas. A gente quer o novo. A gente percebe que recolocar as mesmas caras, as mesmas pessoas, só trouxe o Brasil até onde está. Colocar um cara que é político de carteirinha, que é político de carreira na política e manter ele lá, só está fazendo o Brasil chegar até onde chegou. Então é hora de pegar um cara que não é político, que não tem carreira na política e colocar lá para mudar a coisa toda, para chegar lá e sacudir, porque o povo quer mudança. A gente quer uma mudança e se essa mudança for para melhor, melhor ainda. Se for alguém que o povo confia, se for alguém que a polícia militar confia, alguém que tem lá carimbado um selo dizendo esse cara, a polícia militar tem confiança nele, eu acredito que eu vou poder ter muito mais presença na Assembleia Legislativa que alguém que fica lá só figurativamente, como se fossem passando os 4 anos, votando tudo que Paulo Artung diz que é para votar, da forma que ele diz que é para votar, de forma completamente controlada, que é o que a gente tem visto. Em relação àquela jogada ensaiada, lamentável, que foi o aumento de salário dele, aquilo de ele próprio vetar para que o veto depois fosse derrubado, óbvio que aquilo foi arquitetado por ele mesmo. É lamentável que a gente perceba tantos joguinhos, tantas nuances, tantas escusas na política e menos objetividade. E eu estou aqui para trazer objetividade. Eu estou colocando meu nome ali para colocar as coisas às claras e não às escuras como tem sido feito desde sempre. Então eu tenho essa vontade de mudança, esse objetivo de mudança. E a mudança, todos querem a mudança. E a mudança está comigo. Não adianta querer colocar a mesma pessoa, a mesma cara e esperar a mudança. Isso seria uma ilusão. Bom, vamos esperar a eleição para ver se realmente você tem o êxito que você está prevendo aí. Eu desconfio que eu vou conquistar o voto do senhor nos próximos meses, na época de campanha. Vamos esperar para ver. Eu acredito que até o senhor vai estar comigo nessa. Tá bom. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com uma pessoa que é tão célebre na mídia. Inclusive, eu acho que o senhor poderia mostrar para essas mídias que se acham tão grandes, como trabalhar, como ser repórter, como fazer uma entrevista respeitosa em que deixa a pessoa falar, deixa a pessoa trazer a proposta dela e não que manipula de forma negativa os fatos, que é o que a gente viu em fevereiro. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá bom, obrigado.